Olá, Olá, Sheila, como vai? tudo bem? Tudo certo? E Prazer contigo, vê-la. tudo bem? Eu digo mesmo, é um prazer estar aqui. Me conta como é que anda a iluminação e o enquadramento. Tá muito bom, tá bem iluminado, aham, tá muito bom. E aqui comigo tá tudo bem? Tá conseguindo me ver bem? Está sempre ótimo, você já é uma mestre de muito tempo de lives, então você tem ótimos equipamentos. Imagina, obrigada. Eu estou quase Aproveitar, dar o tô- convite aqui para as pessoas. E como que está o frio por aí? eu estava vendo a nossa última live, eu estava com uma camiseta de manga curta, porque estava em julho, que para nós é o contrário de vocês. Aqui fora tem -4. -4. Então, apesar que aqui tem, digamos assim, aquecimento, mas se percebe pela espessura do paletó e da blusa, porque tá frio. Mas, felizmente, bom, nevou o outro dia, agora, felizmente, as ruas estão limpas, então dá para andar um pouquinho nas ruas. Mas está começando o inverno, quer dizer, até março vai ser nessa base: neve, muito frio, neblina, etc. Honestamente, Bem eu prefiro o Brasil. inverno. É? Olha, eu gosto do friozinho, hein? Isso que Mas, eu falo aqui no Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bem as quatro estações, né? O inverno costuma ter dias bem frios, assim, o verão é um calor insuportável. Mas eu gosto do friozinho, gosto, gosto. Eu tava olhando esses dias, né, o vídeo que o senhor colocou da neve na frente da sua casa, o máximo, achei o máximo. Muito bom. ok, eu acho que vamos ser muito britânicos, estamos muito no horário. Então, se quiser, podemos, se você está pronta, podemos iniciar. Claro, podemos sim, estou pronta. Sim, vejo que é meio-dia e meia para vocês, para mim são 4:30 da tarde, então vamos iniciar. Bom, Perfeito. antes de tudo, Sheila, obrigado, uma boa tarde para você, obrigado para os amigos, colegas que estão nos assistindo, alguns muito fiéis que nos assistem periodicamente, outros novos, e nós vamos, como sempre, tratar do nosso tema que nos fascina muito, que é o tema da internacionalização. Eu prefiro sempre chamar de internacionalização e não de exportação, porque, obviamente, como você sabe, a internacionalização abrange muito mais que a simples exportação. Sheila, eu assisto fielmente às tuas lives, os teus webinars, então você está fazendo um trabalho que eu, infelizmente pela idade, eu fazia alguns anos atrás, e é extremamente interessante os temas que você trata. Então, para me atualizar, eu gostaria de que você me contasse qual é a experiência que você está tendo, você como consultora, como professora, experiência que você está tendo com as empresas exportadoras, qual é o ânimo desse pessoal, e que tipo de falhas eventualmente você está identificando, o que é que a gente, nós como consultores profissionais, precisaríamos talvez dar mais, oferecer mais aos exportadores e aos nossos colegas consultores. Então, eu gostaria de uma panorâmica sobre isso pela tua grande experiência.
Ai, claro, vamos lá, né? Bem, em primeiro lugar, é um privilégio. Eu me sinto privilegiada e Obrigado. muito honrada também, né, de ter recebido esse convite, de poder estar aqui nessa live conversando com você, né, Nicola, que é uma referência tão grande, assim, para nós, assim, para os brasileiros, enfim, você é uma referência. Então, realmente, eu vou dizer que é uma honra para mim estar aqui. Quando a gente fala, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente reduz somente a exportação ou a importação, a gente está reduzindo demais o que é a internacionalização de uma empresa. É muito mais. Porque internacionalizar não é somente comprar do mercado externo ou vender para o mercado externo, né? Internacionalizar exige muito mais. Isso é um mindset, é uma forma de pensar, é um planejamento estratégico, é muito mais do que somente uma oportunidade. Exato. Então, a palavra é muito mais abrangente e precisa ser assim mesmo. Acho que é esse o pensamento que as empresas precisam ter, que os empresários precisam ter, que nós, enquanto consultores, numa consultoria, numa assessoria, enfim, numa mentoria, né, no que nós formos compartilhar de informações com as empresas, com os empresários, nós precisamos levar. Exportar, importar é uma forma de pensar. Então, internacionalizar é isso, extremamente abrangente, né? Eu trabalho na área de comércio exterior, sou fascinada pela área há 16 anos. Trabalhei muito dentro de empresas e agora, nos últimos 4 anos, mas com uma ênfase maior, neste último ano, eu venho trabalhando na prestação de serviços. Mas desde sempre é algo que eu tenho comigo, eu gosto muito de compartilhar as informações. E a prestação de serviços, ela vai ao encontro desse compartilhar, que é o que eu gosto e é o que me move. E é o que eu acredito que a gente precisa fazer. E nós, enquanto consultores, é isso. Nós estamos compartilhando informações também, experiências que nós estamos tendo. Quando a gente fala do mercado internacional, né, da internacionalização, às vezes a gente acaba reduzindo a uma única área ou departamento. Mas não, é uma nova empresa, uma forma de pensar totalmente diferente, né? E isso que me trouxe, então, para a prestação de serviços, é isso que me deixa aí eu acho que agora, eu estou há quase 10 anos já na docência também, já são 8 anos na docência, realizando tanto em faculdade como cursos. Tive a oportunidade agora também de estar, né, com uma turma de MBA, algo que me trouxe uma satisfação muito grande, né? Uma turma que foi privilegiada e posso dizer aqui que eu acho que o que eles mais gostaram da disciplina foi a sua participação naquele sábado de manhã. Foi Então gostoso. fica aí, Foi ótimo. muito obrigada. Mas é isso, né? O compartilhar as informações. Então eu venho nessa caminhada e é isso que me move. Eu acredito muito no potencial brasileiro, muito embora a nossa representatividade, quando nós falamos de um comércio mundial, de um comércio global, ela é praticamente insignificante quando comparada aos demais. Mas eu acredito muito no nosso potencial. Eu acredito que nós, nesta posição de compartilhar as informações e de criar um equilíbrio entre teoria e prática, é a melhor forma de contribuir com as empresas e com o país como um todo, né? E estando assim à frente, conversando com empresários e realizando esse serviço, o que eu vejo, assim, né, o que a minha experiência vem me trazendo, é uma grande oportunidade somente. As empresas elas têm bastante dificuldade de olhar o comércio exterior como estratégico. E ele é estratégico. Então, a partir do momento que a empresa não posiciona o comércio exterior indiferente, se é através de exportação, importação, quando ela não olha a internacionalização dela como estratégica, infelizmente, ela acaba tendo um resultado muito inferior do que ela poderia ter. E o que eu percebo muito também é viver num achismo, talvez, de que comércio exterior, de que a internacionalização basta somente falar um outro idioma e não ter uma vivência, uma teoria, não ter a prática, não ter o conhecimento, não ter a troca de informação. Porque para vender, muitas vezes, né, na maioria das vezes, muito bem colocado sempre em todas as suas falas, vender é muito mais, né? Quando a gente vende, a gente não está vendendo o produto, né? Primeiro a gente vende o nosso país, depois a gente vende a empresa, depois é que chega o produto.
Isso eu percebo muito, essa carência, assim, né? Eu vejo que, ao mesmo tempo como as empresas, elas têm interesse em atuar no mercado externo, a forma como elas têm esse interesse não está bem planejada. Então, muitas vezes o que eu percebo é isso, é querer um imediatismo. E nós não conseguimos ter no comércio exterior esse imediatismo. Semana passada mesmo, eu estava conversando com um grupo de pessoas, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Às vezes causa aquela ansiedade, aquela aflição, porque não é rápido como talvez nós gostaríamos. Ele é um investimento, ele é um preparo, é uma caminhada que existe, né, que demanda este preparo. Então, eu vejo que tem vontade, mas a vontade é só no executar a parte final. Só que para chegar na parte final, tem muita coisa antes que precisa ser feita. Precisa ser bem feita para trazer essa solidez necessária que a gente precisa no comércio externo, né? Então, né, respondendo aqui também essa questão dessas falhas, né, o que eu identifico é isso. Eu acho que a grande falha hoje é esse excesso de imediatismo, né? E esse excesso de imediatismo que não dá oportunidade suficiente para ter o preparo que precisa. E o preparo não é a empresa ter toda uma estrutura interna, não, o preparo é entender como estratégico. Acho que esse é o primeiro grande passo que a empresa precisa ter, entender que isso é estratégico e faz sentido para o seu negócio. Porque entre ter a área de comércio exterior, entre internacionalizar com uma equipe interna ou com uma equipe externa, contando com especialistas, contando com pessoas que conseguem contribuir com exemplos, essa é uma definição que a empresa pode ter depois. Eu acredito que muitas vezes ela entende que precisa ter tudo interno, quando na verdade não precisa. Precisa um direcionamento, uma orientação, né? Eu costumo dizer, chega final do ano, tá todo mundo, né, vendo orçamento para o ano seguinte, né? O que vai fazer no orçamento do ano seguinte? E, lamentavelmente, muitas empresas não colocam consultoria de comércio exterior. Colocam consultoria em outras áreas. Uma consultoria, uma auditoria financeira, uma auditoria contábil, que é extremamente importante. E é importante justamente por isso, porque vem com um olhar de fora e com um olhar bem vinculado para o negócio da empresa. Eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito no Brasil, acredito muito no povo brasileiro, mas esses são os percalços assim, que eu tenho observado no decorrer do meu período de atuação, da minha vivência, da minha experiência. Eu tenho observado bastante isso. O imediatismo é algo que sobressai bastante. Obrigado, Sheila. Eu tomei nota de uma série de ganchos que você me ofereceu. Você falou a exportação e internacionalização é uma forma de pensar. De fato, eu falo que internacionalização, muito mais que uma questão geográfica, é uma questão de atitude. E atitude quer dizer pensar. Compartilhar informações. E, infelizmente, tem muita gente que pensa que seja o dono da verdade e fica com as informações bem restritas. Como você colocou um post belíssimo alguns dias atrás, que dizia: a única vez que a gente não perde é dando informações, porque a gente compartilhando, a gente aprende. E nós que temos feito, você que está fazendo agora, eu tenho feito por muitos anos, a profissão de docente é uma coisa maravilhosa. Compartilhar. Você ver que aquele teu aluno um dia, talvez você encontra em uma sala de aeroporto, em um voo, que é um executivo de internacionalização, uma coisa belíssima. Então, compartilhar a docência é uma coisa fantástica. Sim, infelizmente, eu sempre digo, até que a gente encara a exportação como uma oportunidade, o câmbio está bom para sair da crise, o vizinho exporta porque ele não recebi uma consulta, choveu aqui na mesma consulta, quer dizer, algo de esporádico e não um planejamento, nunca seremos concretamente exportadores. A gente não vende um produto, a gente vende o Made in Brasil A.
o made no setor industrial vende a pessoa não está comprando o produto, está comprando a confiança em nós. Então, por isso que é importantíssimo a gente se formar, a gente ter muito mais qualificações do que aquilo que a gente aprende normalmente nos livros. A gente vende a pessoa. Então, aí entramos no assunto da cultura de negociação. Sim, você falou que tem muita gente que, infelizmente, não faz as coisas antes. Aí tem que arrumar a coisa quando o avião já está lá em cima. Abre e fecha um parênteses, eu faço sempre o exemplo do avião. Para que um comandante possa pilotar direito um avião, ele primeiro tem que fazer um curso, depois ele tem que entrar em um simulador de voo, onde ele aprende a maioria dos possíveis imprevistos ou problemas que podem acontecer lá em cima. Aí ele está mais preparado e mais ainda ele faz um checklist. Traduzindo em português, muitas das nossas empresas não entram no simulador de voo, quer dizer, não se qualifica, não se habilita para a exportação. Sim, se habilita no radar, mas isso é outra coisa. Habilitação, eu entendo ter uma consciência exportadora, uma cultura exportadora, ter as ferramentas para você trabalhar. E, sim, um outro tema é auditoria. É interessante que a gente contrata auditoria de contabilidade, auditoria de, não sei, parte fiscal, tributária, companhia, e seria importantíssimo a auditoria, talvez a palavra auditoria assusta um pouquinho, avaliação, preparação, em termos de por quanto andamos a nível de internacionalização. Então, era só comentando isso que você falou. Eu estou completamente sincronizado contigo, porque, na verdade, entre uma oportunidade e entre um plano de trabalho, entre construir um projeto de internacionalização, tem muita diferença. É verdade, tem muita diferença, tem muito tempo, tem muita dedicação, né? Então a gente fala realmente dessa grande diferença. E deixa eu mostrar aqui, deixa eu aproveitar, né? Porque aqui, ó, tá sempre junto, né? Aqui, ó, o livro, né? O livro Exportador, a 7ª edição, né? A edição que eu tenho, então tá sempre junto, né? Sempre tão importante, tão inspirador, né? Acho que o seu livro é quase uma bíblia, assim, né? Acho que mostra muito bem as etapas, é muito rico em informações e em pontos que a gente precisa estar sempre avaliando, reavaliando. É um guia excelente, né? E agora tem o curso também, né? O curso. E eu te confesso, assim, então, enquanto consultora também, né, de comércio exterior, de exportação, importação, enfim, de internacionalização para as empresas, né, o que eu vejo, assim, eu uso muito o seu livro mesmo, e agora tem um curso, né, um curso rico aí, preparado, com muitas perguntas e com uma didática muito boa, e eu queria aproveitar aqui também para compartilhar com as pessoas, né, falar do meu interesse também, do quanto eu acho importante isso, e ouvir um pouquinho, né, senhor Nicola, como que a gente enquanto profissionais, enquanto consultores também, ou enquanto as empresas, acho que para a gente poder entender bem o quanto se complementa o livro com o seu curso, né, como que a gente pode estar aproveitando da melhor forma, né, a riqueza que está aqui no livro com a riqueza desse curso que está preparado e disponível para todo mundo. Te agradeço pela pergunta. Eu diria tem várias facetas, vários aspectos. O livro não é por coincidência que se chama Construindo o Projeto de Internacionalização. Construindo. Isso que é a tal da habilitação
para a internacionalização. Eu não tenho, vamos supor, eu não tenho a mínima ideia de como exportar. Eu preciso me habilitar para exportar. E por habilitar, eu tenho que ter uma ideia de cenários internacionais, procedimentos administrativos, competitividade, design, qualificação de pessoas, etc. Então, o livro, se você é um exportador, te ajuda a qualificar, habilitar, essa palavra certa, habilitar alguém para que possa enfrentar o mercado internacional. Claro, não é só com o livro, mas o livro é modestamente, é uma boa base, porque para você se internacionalizar, você tem que estar informado. A mais de todos os erros na exportação ou na atividade é falta de informação. E no livro tem 1060 links. Eu só posso saber 0,001% do universo da internacionalização. Então, o restante, fora do meu pequeno nicho de mercado, eu tive que pesquisar 1060 links para que o exportador, o aluno, o professor, o consultor possa colocar, como se diz, possa apertar o botão certo. Contrato, pagamento, procedimento, a gente informa isso. Então, respondendo à pergunta, o livro, eu entendo o tal do simulador de voo, o tal do checklist. Eu estou iniciando, quero exportar, sim, alguém pode me qualificar para exportar, mas eu diria precisa bem mais, porque normalmente a gente qualifica, dá uma olhada como é que anda a empresa, o CNPJ, a contabilidade, como é que você faz a embalagem, mas é muito mais do que isso. Então, o livro é a base da construção do projeto, para você evitar muitos erros que pode fazer depois. Se você é um exportador, se você é um consultor, esse é o teu caso específico, claro, você já tem uma belíssima experiência, tem consultores que têm 40 anos de experiência, tem consultores que têm 5 anos de experiência, por exemplo. Mas, eu digo sempre, eu adoraria assistir todo dia alguém que me fala de internacionalização, das duas umas. Ou eu vou dizer, eu já sabia disso. Ou eu vou dizer, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, mínimo, se eu já sabia disso, o meu ego vai lá em cima. Falei, pô, não estou tão ruim assim. Mas provavelmente, devido que cada um de nós tem uma vida diferente, uma experiência diferente, sempre tem muita coisa para aprender. Então, moral da história, com o livro você, como consultora, além da bagagem que você construiu ao longo do tempo, como tipo de produto, tipo de empresas, através do livro você vai aprender, porque o livro também está cheio de casos, experiências, o que aconteceu no Vietnã, na Polônia, companhia. Então isso vai enriquecendo o trabalho de um consultor, vai enriquecendo os exemplos que um professor vai dar na sala de aula, vai enriquecendo, vai preparando o exportador, porque através do 101 checklist, como fazer a feira, o que fazer antes, durante, depois, o catálogo, o website, a diferença cultural, o que não fazer no Japão, o que não fazer na China, etc, etc. Quer dizer, você está prevenindo. Então, mínimo, ele está reduzindo muito a possibilidade de erro. Esse é o livro. Então, o livro é o simulador de voo e o checklist para você, exportador, iniciar o teu caminho. E para você, consultor, enriquecer a tua bagagem. Formador, gestor, consultor, funcionário de instituições de apoio ao comércio internacional. Quer dizer, se todo mundo fizesse, antes de iniciar,
o tal do simulador de voo probabilmente nem precisaria do plano exportador, porque ele já fez a visão antes. O problema é que a gente sabe muito bem que pouca gente faz a visão de casa antes. Pouca gente se habilita à exportação, mas no radar, não nas ferramentas. E a gente está dando as ferramentas para exportar. Então, consultores, formadores, professores, funcionários de instituições de apoio ao comércio exterior, exportadores. Então, para isso serve o livro. O livro é uma trilha de aprendizagem. O livro te dá uma panorâmica sobre os 4, na minha opinião, colunas da internacionalização: informação, promoção, gestão de mercado, departamento de exportação. E tem também um outro capítulo sobre redes de empresas. Uma das poucas, se não a única, na minha modesta opinião, para a pequena empresa exportar de uma forma agressiva e competitiva. Além depois da sala virtual e companhia. Então, para isso serve o livro. O livro você já tem, então você tem uma boa ideia que eu tenho uma dúvida, será que vamos consultar o livro, vamos consultar o link. Então, esse é o início de um processo de internacionalização. Por que eu tive que inventar o plano exportador? Porque eu, como você, como consultor, a gente, quando entra na empresa, percebe que a empresa, muitas vezes, não fez a lição de casa antes. Foi numa feira talvez errada, tem uma única lista de preços de exportação e não numa lista de preços para cada mercado. Atrasos, problema de documentação, seleção de mercado, seleção de parceiro, qualificação do pessoal, tem um monte de coisas. Então tudo isso não foi feito, mas o avião já decolou, quer dizer, o pessoal está lá em cima. Então tem que fazer alguma coisa para consertar a coisa durante o voo. Claro que é muito mais complicado. Então, por isso, digamos, continuando com o exemplo do simulador de voo, o livro te diz, olha, que para você pode acontecer pá, 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 pá. Essa é a solução. Mas devido que a gente sabe na prática que muita gente se joga na água e depois, puxa, mas eu não fiz um curso de natação, então provavelmente pode ter algum probleminha. Então tem como consertar, como, eu diria, fazer uma manutenção, infelizmente, corretiva, não preventiva. O livro, você faz uma manutenção preventiva. Antes que aconteça a coisa, você já sabe como consertar. Devido a que muita gente não faz a manutenção preventiva, na hora que você está voando, não funciona uma determinada coisa. E agora? Então, a gente previu o pessoal que não fez a tal da habilitação inicial, a qualificação, e a gente, por experiência, sabe a grandes linhas quais são as áreas que normalmente podem criar problemas sérios. Do tipo, eu entrei no mercado que não é muito rentável para mim, eu tenho que reduzir muitos preços porque o meu importador está me explorando. E por que está me explorando? Porque ele aproveita que eu não sei nada sobre o mercado dele. Então, claro, ele nunca vai dizer, nossa, mas que barato o teu preço, me dá mais um desconto. Mas se eu souber antes quanto ele está pagando de importação, qual é a estrutura de custo de comercialização, como é que anda a concorrência, em que preço eu posso me colocar, para tudo isso, obviamente, tem toda uma série de informações. Então, moral, a grande diferença é a primeira manutenção preventiva e a habilitação para exportar em termos de ferramentas. O curso é muito limitativo chamar de curso. Eu costumo chamar de o projeto, porque não é um curso. É um projeto dividido em 3 partes. É uma espécie de auditoria,
mas se a gente não gosta da palavra auditoria, de uma avaliação. E como é que a gente faz uma avaliação? Através de 100 perguntas. 100 perguntas que te dá uma boa panorâmica de 7 áreas diferentes da empresa. Atitude, capacidade tecnológica, produto, como é que você está a nível de informação, promoção, gestão do mercado, estrutura de exportação e engenharia de preço. Então é uma avaliação, é um treinamento. Por que um treinamento? Porque nesse projeto você, para cada pergunta, tem um vídeo que te explica o porquê da pergunta e tem um texto que te comenta o porquê da pergunta. Tudo isso para quê? Para que você possa fazer uma consultoria. Você, empresário, você, consultora. Por quê? Porque também nesse projeto tem uma ficha chamada plano de ação. Então, ao longo das 100 perguntas, dificilmente você vai colocar, tá tudo ok, já fiz isso. Tipo, você tem certeza de trabalhar com o melhor parceiro do mercado? Claro que é uma pergunta meio cruel, seria uma loteria. Mas eu te pergunto, você selecionou antes com quem trabalhar? Ou primeiro que te mandou uma consulta você respondeu, por exemplo? Você tem lista de preços diferenciadas? Você conhece qual é a estrutura de custo de importação? Você tem certeza de ser dono da tua marca, etc. Repito, sem perguntas, não temos tempo de enumerá-las. Mas, então, o empresário, o consultor, encontra uma ficha de plano de ação. Por que plano de ação? Em função das possíveis carências que encontrou, ele vai se colocar como eu tenho que solucionar esse tipo de problema. Então, é avaliação, treinamento e consultoria. Então, não é um curso, é um projeto. E, eu diria, único, no sentido que quase todos os cursos te dizem como exportar. Ponto. Eu não encontro projetos que te dizem como não exportar. O que você deveria ter feito e não fez. O que você fez certo, o que você poderia ter feito e não fez. Essa que é a abordagem do curso. Então, para não te tirar mais tempo, Sheila, essa é a grande diferença. Você tem 2 ferramentas. Obviamente, o livro te serve para você ter uma trilha. Mas também, se você está exportando há 20 anos e você não fez o simulador de voo no início, você lendo o livro, lendo não, estudando o livro, que é diferente, o livro te ajuda a melhorar em uma série de temas. O curso, provavelmente você não leu o livro 20 anos atrás, 15 anos atrás, você não fez todo aquele trabalho de preparação, e você agora tem que consertar o avião que está voando. Vai ser mais complicado. Então a gente te dá um guia de que tipo de problemas poderão ter ocorrido e como consertar esse tipo de problema. Então, digamos, aparentemente o livro serve para quem está iniciando e o plano exportador serve para quem já iniciou. Então, para os veteranos da internacionalização. Mas são intercambiáveis no sentido que você iniciou 20 anos atrás, agora você vai descobrir que poderia ter mudado o mercado, poderia ter mudado o parceiro, poderia ter utilizado uma lista de preços diferente, poderia ter utilizado uma marca que não é mesmo aquela marca que te dá sucesso, etc, etc. Então, moral, são 2 coisas diferentes a nível de integração. O livro é algo de estático, o livro está sendo usado por muita gente de Belém a Porto Alegre.
o plano exportador é personalizado. Por que personalizado? Porque será você, Sheila, você, João, você, Roberta, você, Leandra e companhia, é porque será você a preencher a ficha do plano de ação. Então, essa é a grande diferença. O livro é para todo mundo. O plano é para você. É uma consultoria à distância, praticamente. E, ovviamente, se você tiver o livro, isso te ajuda a ter uma ideia bem mais completa. Fechando, seja o livro, seja o plano exportador, são duas ferramentas para o exportador, mas, honestamente, eu diria também, principalmente para consultores, porque dependendo das experiências que cada um de nós tem acumulado, eu quando comecei a minha atividade de consultor 35 anos atrás, obviamente, não sabia um monte de coisas que agora, mas também se eu continuar vou aprender muito mais coisas. Moral da história, o plano exportador para os consultores, para quem dá apoio às empresas, instituições, etc., serve para te acelerar o teu processo de aprendizagem, porque como é que o consultor aprende, digamos, a ter uma boa experiência? Você concorda comigo, Sheila, que se você fez consultoria para 10 empresas ou para 150 empresas, obviamente, depois de 150 empresas e depois de 16 anos, você está sabendo muito mais de quanto sabia 16 anos atrás. Traduzindo em português, com o plano exportador, você já vai adquirindo, já vai acelerando a experiência que você só adquiriria com os anos, com o tempo de experiência. E isso também é válido para o exportador. Se ele está exportando, mas a marca, o contrato, o pagamento, e também para os alunos. Eu digo sempre para um aluno que vai fazer um estágio, um plano exportador é um estágio mais a enésima potência, porque ele já vai entrando sabendo de uma série de coisas que ele vai saber só, às vezes, batendo a cabeça, como aconteceu comigo, ou com os anos de experiência. Isso eu não sei se eu tirei a tua dúvida. Então, são dois temas, são dois projetos diferentes, mas complementares. Você imagina que o livro é a trilha de aprendizagem que serve seja para quem inicia, seja para quem já iniciou. De fato, tem muita gente que eu recebo várias mensagens, de, poxa vida, se eu tivesse lido isso 2 anos atrás, não teria feito A, B, C, D, etc. Então, serve também como check-up. E o plano exportador é um projeto que serve como check-up, treinamento e consultoria, mas o detalhe é personalizado, porque será você que vai fazer. Você vai fazer em função das perguntas que eu estou te provocando, eu estou te estimulando. Aí, necessariamente, ou você fez ou você não fez. Então, se você não fez, você vai colocar, bom, eu tenho que resolver esse problema. Então, nos vídeos, tem 100 vídeos para 100 perguntas. Nos vídeos e nos textos, a gente ajuda. Quer dizer, estou te dando, como se diz, o prato pronto, para você colocar o teu plano de ação. Perfeito, nossa, muito completo, né? E é exatamente isso mesmo, né? O livro, aquela base, enquanto plano, né? Algo muito mais direcionado e personalizado, e algo que a gente percebe sempre, né? A base, quando a gente fala, o entendimento, a compreensão, o enxergar, o ter a internacionalização como estratégica, né, para o seu negócio, isso é o mínimo, é o básico. Diferente do segmento da empresa, ela precisa ter isso. Né? Se ela não tem esse olhar, se ela também não compreende como atuar no mercado externo, de nada adianta. No entanto, cada empresa, cada segmento, cada produto tem as suas peculiaridades. Então, nunca a gente consegue replicar um programa, um plano exatamente para outra empresa.
né? A base é a mesma, mas Exato. existem as diferenças de cada uma e o quanto isso precisa, né, ser compreendido, quanto isso precisa ser respeitado, né? Sabe que ali você até, né, a senhora até comentou, né, que o livro, então, tanto o livro quanto o próprio, não vou chamar de curso, quanto o próprio plano, né, o próprio programa, eles já são a soma de muita experiência, ou seja, uma aceleração muito grande de informações e de conhecimento, né, onde a gente consegue encurtar muito tempo para absorver tanta informação com propriedade, né? E o quanto a gente precisa observar isso, porque às vezes o excesso de vontade, o excesso de entusiasmo, ele não é bom, né? Não é bom. Claro. Ele é importante ter entusiasmo, é importante ter vontade, é importante querer fazer, mas cuidado com os excessos, né? Tem uma frase aí que eu gosto muito de dizer, né? Que todo excesso esconde uma falta. Então, vamos cuidar um pouco esse excesso, porque ele não é positivo para o negócio. Agora, vamos aproveitar esta vontade para buscar essa base, né? Então, trazer isso ao encontro, né? Então, realmente, que legal, olha, parabéns, que bom, né? Que bom saber que tem um livro com tanto conhecimento, com tanta profundidade como é este que eu uso, vou até mostrar aqui de novo, né? Que é o que eu uso também, e agora sendo complementado né, com o plano, né, exportador. Então, poder juntar isso, né? Gosto sempre também de trazer o quanto a gente precisa ter esse equilíbrio entre teoria e a experiência e a prática, né? Porque é a junção dos dois, né? Senão a gente fica só fazendo o que os outros estão fazendo e não é bem assim, porque o nosso negócio é diferente. Então, Exato. Tentando quase, veja que o nosso tempo está se esgotando. O plano, o projeto é um mapeamento. Sempre na vida chega um momento da nossa vida que a gente, por exemplo, agora no final do ano, clássico momento, o que eu não fiz nesse ano? Aí a gente faz aquela listinha, no próximo ano vou ser mais bonzinho, vou ganhar mais dinheiro, vou viajar para... E depois é interessante você ler as tuas promessas no final do ano, que esse não fiz, esse não fiz, esse não fiz, etc, etc. Moral, a gente tem que, para você melhorar na vida, tem que saber por quanto anda. Você não vai dizer, te faço um exemplo prático, normalmente nós, velhotes, temos tendência a aumentar de peso. Então, eu sou uma vida que digo, no próximo ano, a partir de 1º de janeiro, eu preciso diminuir de peso, ponto. Está errado. Eu tenho que fazer um mapeamento dizendo, até 30 de janeiro eu preciso perder 2 quilos. Se eu conseguir, em fevereiro, mais um outro, quer dizer, você tem que detalhar, tem que fazer o plano. Senão, uma meta fica um sonho. Eu preciso ganhar mais dinheiro, assim, só ganhando na loteria. Então, falando de ganhar dinheiro, exatamente, o plano vai te servir para você ganhar mais dinheiro. Por quê? Não é uma loteria. Porque você vai poder melhorar os preços. E você vai poder melhorar os preços porque você vai poder reduzir os custos. Os erros, o tempo, os riscos, tudo isso não quer dizer dinheiro. Então, digamos, é importante, isso serve para você fazer o ponto da situação. E necessariamente a gente, para melhorar, tem que medir. Esse serve exatamente para medir. Por quanto ano? Eu não vou te dizer o meu peso agora para não assustar quem pesa menos de 50 quilos, mas vou te dizer, eu preciso, então eu estou fazendo agora o mapeamento e eu preciso cortar isso, cortar isso, cortar isso. Obviamente na Itália é dificílimo reduzir peso com toda essa, graças de Deus, de comida que tem por aqui. Então, na Inglaterra seria mais fácil fazer dieta, ou nos Estados Unidos, mas na Itália é um desafio terrível.
terrível. De fato, eu no Brasil, quando eu saí do Brasil, nos meus anos da Itália, eu adquiri 22 quilos. Não vou te dizer qual foi o meu peso de partida. Desculpe sair do trilho, só para amenizar um pouquinho, mas o que eu quero dizer é, nós temos que melhorar. A pergunta é, quanto? Onde? Saindo de onde? Então, esse é o nosso plano. O que não fazer, o que fazer e como fazer. Pronto. Agora, parece simples. Concorda comigo que a você, através de 100 perguntas, vai encontrar o que não fazer, o que fazer e como fazer. E isso não tem livro. Então, ou você vai ter um consultor 25 horas por dia por N meses. Claro, nada substitui a personalização. Mas você, por exemplo, como consultora, tendo uma ferramenta como essa, vai acelerando. Você amanhã vai visitar um cliente, vai pensar, bom, o que eu vou perguntar para ele, como... Claro que você, com uma certa experiência, você já tem os parâmetros. Mas eu estou te dando o fio da meada. Estou te dizendo, não esqueça de perguntar isso. Não esqueça de verificar aquilo. Então, isso serve como um upgrade para consultores de uma boa experiência, tipo você. Consultores que estão iniciando agora. E, obviamente, para os exportadores. Talvez o exportador possa dizer, não, mas eu exporto já há 25 anos, há 20 anos, está entrando dinheiro, está ótimo. Pergunta é, mas poderia entrar mais dinheiro? E se amanhã surgiu um competidor, porque o mercado está tremendamente agressivo, mas ainda agora, depois da pandemia, tem muita gente querendo sair do sufoco. Então, se até agora era mais ou menos complicado exportar, agora vai ser mais complicado. Por quê? Porque a gente tem que tirar o atraso. Nós, na Itália, ficamos 1 ano e meio parados. Agora tem gente com tudo. Pergunta é, estamos preparados para enfrentar isso? Então, que tal pegar ferramentas? Que tal nos habilitar, qualificar para a exportação? Sheila, é isso. Eu ficaria 2 semanas conversando contigo e com os amigos, mas eu não sou dono do tempo de vocês. Eu sempre me entusiasmo. Eu amo, adoro essa nossa atividade, tanto é verdade que, apesar, se diz em italiano, da minha vetusta idade, mas eu vou continuar até que fisicamente posso, porque adoro isso. Então, eu acho que, digamos, a gente tem um belíssimo desafio. Compartilhar, isso que você falava. Compartilhar experiências, compartilhar informações. É verdade. Mas olha só, Nicola, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal, acho que bem importante de você responder, que é assim, onde adquirir o plano exportador? Ok, eu aconselho, por favor, quem estiver interessado, é só entrar na minha bio, que vocês encontram no meu link de Instagram, tem a apresentação completa, são quase que muitas páginas, quais são as perguntas, quais são as áreas, tem tudo. E, então, no plano também tem todas as várias lives que a gente tem feito ao longo de 2 anos, webinar, etc, etc. Então, respondendo à pergunta, eu sugiro de entrar na minha rede, no link do Instagram, nicolaminervini.export. Se vocês estão assistindo, obviamente, já vocês encontraram, e aí vocês encontram exatamente a apresentação do plano, que, repito, é um projeto.
não é um curso. No projeto tem texto, vídeo, curso, treinamento, consultoria, mas que você vai fazer personalizado. Legal, coisa boa. Agradeço de novo, muito obrigada pela oportunidade aí da gente estar conversando. Eu fico realmente, de novo, me sinto lisonjeada. Obrigada. Muito obrigado, Sheila, e votos de sucesso para você pelo teu belíssimo trabalho que está fazendo. Aproveito para lhe desejar boas festas para você e para todo mundo que está nos assistindo. Um ótimo calor para vocês, entre 35 e 42 graus. Eu vou ter que aguentar -4 a -10, mas o frio nos mantém mais despertos, mais vivos. É verdade. Um grande abraço para todos, obrigado pelo tempo. Desculpe se eu me passei um pouquinho, mas repito, para mim é sempre um sacrifício falar pouco. Mas ainda como italiano, falar pouco é terrível. Tá certo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Sheila. Um grande abraço. Tchau, tchau.